Então, né, irmãos, o que é que essa palavra vem mostrando para nós nessa noite? Primeiramente, né, mostra que esse rapaz, com certeza, ele era um rapaz atormentado, né? Fala aqui que ele tinha mais de 2.000 demônios em seu corpo. Aí, irmãos, vocês imaginam um ser humano sendo atormentado por 2.000 demônios dentro do seu corpo. E fala que também, né, que ele já as pessoas tentaram prender ele, né, com grilhões e cadeias, mas ele arrebentava todas elas e fazia em pedaços. Para vocês verem, né, irmãos, como que o inimigo, ele tem força para poder atormentar a vida de um ser humano, para poder destruir a vida de alguém quando ele quer destruir. E quando a pessoa se encontra fraco, se encontra fora das coisas do Senhor, quando o inimigo ele entra na vida do ser humano, o que é que ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa? Ou seja, né, ele é capaz de destruir. Se a pessoa não conseguir ter um encontro com Deus, se Deus não se achegar até a pessoa e não expulsar esses espíritos malignos. Hoje, né, irmãos, não é diferente. Quantas pessoas vivem atormentadas por espíritos malignos, por pessoas que vivem fazendo coisas que não é para fazer, pessoas que vivem praticando atos que não são para praticar. Muitas das vezes as pessoas que não têm visão espiritual olham as pessoas fazendo isso e acham que é ruindade, acham que é da pessoa mesmo, mas não tem visão espiritual para ver que muitas das vezes são legiões de demônio que acampam dentro da pessoa, que vivem dentro da pessoa, atormentando, fazendo a pessoa se cortar, como esse rapaz que fala que ele se cortava com pedras, que ele vivia nos sepulcros, que ele vivia nos montes, nos morros, né? Nos lugares desertos, sozinho, clamando, gritando. E quando ele vê Jesus, o inimigo que está dentro dele, ele se prostra, né? Fala aqui que ele vem clamando, que tenho eu contigo, Jesus. Aqui mostra claramente, né, irmãos, que esses demônios que estavam dentro desse rapaz, eles conheciam a Jesus. Quando Jesus colocou os pés naquela terra, nesse lugar onde esse homem estava, imediatamente esse rapaz veio correndo e se prostrou e clamou, veio clamando, gritando a Jesus para que não o atormentasse. Mas na verdade não era o rapaz, eram os demônios que estavam dentro dele, porque eles já sabiam o poder de Jesus. O inimigo, quando ele vê que Jesus chegou na vida de alguém, ele já começa a querer arrumar as malas dele para ir embora. E ele se atormenta, porque ele sabe que quando Jesus chega, ele vai ter que bater em retirada. E na nossa vida não é diferente, irmãos. Quantas das vezes nós temos uma situação na nossa vida que nos atormenta, que parece que nunca vai chegar ao fim, e a gente fica desesperado, a gente não sabe o que é que vai fazer, e o inimigo está ali insistindo, o inimigo está ali atormentando, o inimigo está ali perturbando, fazendo a pessoa fazer muitas coisas, e a gente acha que aquilo nunca vai acabar, mas quando Jesus chega, o mal tem que bater em retirada. Quando Jesus chega na minha vida, na sua vida, na vida dos seus, o diabo ele tem que correr, porque aonde o Jesus, nosso Deus maravilhoso, chega, o inimigo não pode continuar. Ele tem que bater em retirada, porque a nossa vida pertence ao Senhor. E esse homem aqui, Jesus foi ao encontro dele, porque Jesus sabia que ele estava sofrendo, que ninguém podia libertar ele, que ninguém podia ajudá-lo. Ele já estava morando em sepulcros. Com certeza a família não podia ter ele dentro de casa, porque ele devia ser violento. Ele era um homem violento, era um homem que não se controlava, ninguém conseguia controlar ele. O que que a família fez, né? Com certeza a família abandonou ele para lá, porque não conseguiam fazer nada, né? Que com certeza nessa época que não existia como hoje, tem os manicômios, que com certeza não estou dizendo que todas as pessoas que estão lá são pessoas que estão com espírito, mas a loucura geralmente é espírito, né, irmãos? É espírito que entra na mente da pessoa e coloca confusão mental, coloca espírito de loucura, faz a pessoa se cortar, faz a pessoa fazer atos que não são normal de um ser humano com a mente normal. E hoje, né, tem os manicômios, tem as clínicas, né, que
cuida, que lhe dá remédio, que tira de perto da sociedade, de perto das pessoas. Mas nessa época que isso não existia, né, irmãos? Com certeza devia ser uma situação muito crítica, uma situação muito difícil. E Jesus, como muitos dos milagres dele, né, que tem aqui na Bíblia, que a gente lê, ele sempre vai encontrar com as pessoas, ele sai do lugar onde ele está e vai diretamente encontrar, como ele foi encontrar com aquela mulher samaritana, como ele foi lá na porta das ovelhas encontrar com aquele homem que se encontrava naquela cama há 38 anos. Então, o Senhor Jesus, ele sempre fez isso. Ele sempre saía do lugar dele e ia se encontrar com aqueles que estavam desesperados, aqueles que estavam, não tinha mais jeito, aqueles que já estavam já perdidos, já estavam desenganados, já estavam abandonados por todos. O Senhor Jesus, ele sempre fez isso, né? Na Bíblia inteira mostra ele fazendo isso enquanto ele andou na terra. Ele ia de encontro com as pessoas que estavam passando mal, as pessoas que estavam doentes, as pessoas que estavam oprimidas, as pessoas que estavam desenganadas, as pessoas que já estavam já perdidas, que não tinha jeito. O Senhor chegava e fazia, libertava, como ele fez com aquele cego, curou a cegueira daquele cego, como o Senhor fez tantos milagres, muitos, são muitos, né, irmãos? Não dá nem para falar aqui, porque são muitos. Temos que ler a Bíblia, porque é muito milagre que o Senhor Jesus fez. Isso é só os que a gente vê na Bíblia, né? Porque com certeza nós sabemos que quando Jesus andou pela terra, muitos dos milagres que ele fez não estão. Na Bíblia tem os milagres principais, mas com certeza muita coisa que Jesus fez, muitas não foram escritas na Bíblia, mas já dá para a gente conjecturar, já dá para a gente imaginar que foi muitas coisas que o Senhor Jesus fez, né? Os milagres que ele fez, que o Jesus ele veio do céu para a terra, o Deus enviou o seu Filho amado para vir para a terra para poder curar, para poder morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas antes dele morrer na cruz, ele mostrou o poder dele a olho nu para todo mundo ver que ele é o Deus da cura, o Deus da providência, o Deus do milagre, o Deus que não existe para ele, não existe limites para o poder dele. Quando ele quer agir, ele não olha cor, ele não olha tamanho, ele não olha idade, ele não olha pecado, se a pessoa pecou muito, se a pessoa pecou menos, se a pessoa é suja, se a pessoa é limpa. Ele chegava e fazia, independente de qualquer coisa, se era sábado, ele quebrava todos os protocolos, ele quebrava todas as regras e mostrava que ele é Deus e que ele pode todas as coisas. O Senhor fala aqui, né, em todas as palavras dele, nessa palavra maravilhosa que é a Bíblia, que é viva, que é eficaz, que nos vivifica, que nos dá ânimo para viver, a bússola, né, para os nossos pés, para o nosso caminho, é a luz para os nossos caminhos, é o nosso manual de sobrevivência, é a Bíblia Sagrada, né? Hoje, quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu não consigo imaginar como que eu consegui viver tantos anos da minha vida longe dessa palavra. Tinha a Bíblia, sempre tive a Bíblia dentro de casa, mas eu não li a Bíblia. Hoje não, hoje eu leio a Bíblia. Sou bem, tô encaminhando ainda, estou engateando, não entendo muita coisa, mas o pouco que eu entendo aqui tem sido suficiente para mim poder sobreviver, para minha vida espiritual melhorar, para minha mente melhorar, tem sido remédio para minha mente, remédio para o meu corpo, tem sido luz para os meus pés, tem sido a minha vida mudou muito depois que eu comecei a ler a Bíblia, irmãos, leem a Bíblia. A Bíblia, ela é um manual de sobrevivência do ser humano. Quando nós estamos doentes, aqui tem um remédio. Você está estressado, aqui tem a sua calmaria. Se você está sem direção, aqui tem a direção. Se você não sabe o que vai fazer, tá confuso em alguma coisa, leia a Bíblia. Deus, ele vai clarear sua mente, ele vai te dar direção, ele vai te dar calma, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar entendimento, ele vai te dar cura, ele resolve nossos problemas. Parece que é impossível, mas para Deus não existe impossível, irmãos. Olha esse rapaz, ele era um homem que andava nos sepulcros, um homem que com certeza todos deviam ter medo dele, ele devia ser abandonado, ninguém devia conversar com ele. As pessoas deviam ter nojo dele porque ele andava todo rasgado, todo cortado, todo sujo. As pessoas deviam ter medo de ser agredidos por ele, que com certeza ele devia ter vontade de agredir as pessoas porque ele estava cheio de demônios.
Olha, 2.000 demônios dentro dele, legião. Imagina como que esse homem era atormentado, como que esse homem era perturbado, como que era a vida desse homem, ele não tinha vida. Um homem que vivia nos sepulcros. Imagine, irmãos, que vida triste, que coisa triste. Mas hoje, a gente pode até não ver ninguém vivendo no sepulcro, mas tem pessoas vivendo no sepulcro da droga, no sepulcro da depressão, no sepulcro de perturbação da mente. Pessoas que vivem perturbadas, não conseguem fazer nada, não conseguem dar um passo. Pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém, pessoas que vivem numa depressão profunda, que não vê alegria em nada, pessoas que estão doentes da alma, que é só essa palavra aqui, irmãos, que pode libertar. É só Jesus que pode nos libertar. Quantas vezes a gente acha que a gente vai conseguir resolver nossos problemas sozinho, mas irmãos, isso é uma ilusão, a gente não consegue. A gente não consegue nada sem Jesus. Jesus é nosso manual, Jesus é nossa bússola, Jesus é nossa vida eterna. É só em Jesus que nós conseguimos resolver nossos problemas. Servir a Deus não é fácil. Servir a Deus tem que ter renúncia. Servir a Deus, a gente tem que abandonar muita coisa. Temos que mortificar nossa carne todo dia. Temos que nos separar para poder servir esse Deus. Mas, irmãos, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena renunciar à nossa carne. Vale a pena renunciar ao nosso eu. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena morrer para o mundo e viver para Cristo. Porque olha, lê a Bíblia, irmãos. A Bíblia, se você lê ela, você se apaixona. É um livro que é como um tesouro escondido, que você mergulha e você só vai achando joia, joia rara. Você vai achando, cada hora você acha uma coisa melhor. Se você lê essa passagem aqui 10 vezes, as 10 vezes que você lê, ela vai se renovar na sua vida. As 10 vezes que você lê, você vai encontrar palavra diferente aqui. Aí você pode pensar, ah, não, mas está escrito a mesma coisa sempre há anos. Sim, é a mesma coisa, mas só que elas são vivas, as palavras que estão aqui, ela tem vida. A palavra do Senhor, ela é viva, ela nos alimenta, ela é um rio de águas vivas, águas cristalinas, água que, 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 que enche o nosso interior, que limpa o nosso interior, que limpa nossas dores, as nossas feridas, que esclarece as nossas dúvidas. A nossa mente muda a partir do momento que a gente começa a ler a palavra do Senhor, a partir do momento que a gente começa a entender o que é que esse Deus maravilhoso, esse Jesus lindo, fazia aqui na palavra dele. Fazia e faz ainda até hoje. Só que hoje, irmãos, hoje são outras situações, mas ainda tem muita gente perturbada. Ainda tem muita gente com legião de demônios dentro do corpo que muitas das vezes não sabe. Batalhas espirituais, espírito de suicídio, espírito de vício, espírito de prostituição, espírito de desgosto na vida, que não tem gosto para nada. Existem muitas legiões dentro das pessoas. E as pessoas não sabem, não conseguem ver porque estão cegos espiritualmente. Mas a gente vendo a vida desse rapaz, o interessante é que Jesus liberta ele, né? Manda que esses demônios, essa legião. E mais engraçado também é que os demônios pediram a Jesus se eles podiam entrar nos porcos e Jesus permitiu. Vê como Jesus, ele sempre foi autoridade. Os demônios tiveram que pedir se podiam entrar nos porcos, na manada de porcos, e Jesus permitiu, e ali eles desceram para um despenhadeiro e morreram afogados. Então, irmãos, imagine só, né? Essa legião que estava no corpo desse rapaz, o intuito dela era matar esse rapaz aos poucos, fazer qualquer hora ele fazer uma loucura e se matar. Ele só não tinha se matado ainda porque o Senhor não tinha deixado, porque esses demônios queriam matá-lo. Fazia ele se cortar, fazia ele se rasgar, fazia ele agredir as pessoas, fazia ele ser um homem violento. Mas Jesus chegou no momento certo e libertou esse rapaz. E mais para frente, se a gente continuar lendo, vai dizer que depois ele se transforma num missionário. Ele vai ganhar almas para o reino dos céus. Ele fica bonito. Depois as pessoas veem ele ao lado de Jesus. Ninguém reconhece ele, que ele está todo bonito, limpo, vestido. Aqui fala também, né, que ele andava todo rasgado, andava nu. Ele mesmo rasgava as roupas dele. Depois eles veem, as pessoas veem ele do lado de Jesus, todo vestidinho,
liberto, fazendo a obra do Senhor. Ele se transforma num missionário. Olha que coisa mais linda, irmãos. Quantas pessoas se encontram como esse rapaz, como esse gadareno, como esse endemoninhado, era um ninho de demônios. Quantas pessoas se encontram assim, as pessoas olham e falam, tomara que morra, isso não tem mais jeito, vai morrer assim. Mas Jesus, ele sabe, irmãos, Jesus, ele tem um amor muito grande pelas almas. Para Jesus não existe impossível. Basta nós crermos, não desistimos de orar para o nosso próximo, não desistimos de orar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos, nossos entes queridos, as pessoas que a gente vê que se encontram num estado de calamidade, as pessoas que já estão no fundo do poço, as pessoas que todos olham e não dá nada, acham que já estão, não tem mais jeito, mas para Jesus tem jeito, para nós pode não ter, mas para Jesus tem jeito, irmãos. Jesus, quando ele quer, ele entra, ele faz um milagre. E faz uma pessoa que já está lá no fundo do poço subir num púlpito e pregar a palavra, e louvar e cantar e fazer a obra do Senhor, a coisa mais linda. Que nós venhamos nessa noite, né, irmãos, ter essa esperança no nosso coração, ficar com essa palavra linda desse homem, o exemplo que o que Jesus fez na vida desse rapaz. Expulsou 2.000 demônios. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. Olha que Deus poderoso. Ele não mudou, ele continua o mesmo, ele ainda faz milagres. Ele ainda cura câncer, ele ainda liberta a legião de demônios. Ele ainda cura as doenças que a medicina não acham cura, ele cura. Jesus, ele ainda cura, irmãos. Se ele quiser, a gente crê e orar e crê que o Senhor pode fazer, ele faz. Então, irmãos, que nós ficamos com essa palavra aqui, né? O endemoniado gadareno, que virou um pregador, que virou um missionário, que todos viram e não reconheceram, fazendo a obra do Senhor, liberto e contando o testemunho dele. E que nós venhamos acreditar nessa palavra, guardá-la na tábua do nosso coração, porque Jesus não mudou não, irmãos, ele continua o mesmo. Ele fez aqui na Bíblia e ele faz hoje na sua vida, na minha vida, na vida de todos que acreditarem nele, confiar. Eu creio que nosso Deus, ele tem poder. Ainda que a gente olhe e veja tudo destruído, um deserto seco, sem água, sem comida, mas o Senhor é o Deus que está no deserto. E ele faz brotar água da rocha, ele faz nuvem no meio do deserto para colocar o povo na fresca, em meio do deserto. Ele faz maná descer do céu para alimentar o seu povo. Jesus é aquele que abriu um mar vermelho para o povo de Israel passar. Olha, abriu um mar por amor àquelas pessoas. Jesus é muito lindo, né, irmãos? Ele não mudou, ele continua o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Que nós venhamos ficar com essa palavra essa noite. Fiquem na paz do Senhor, que todos venham crer que o Senhor, ele tem poder para curar, salvar e batizar. E ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Fiquem na paz do Senhor.